Olá, pessoal, tudo bem? A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast em que a gente ouve entrevista, conversa com pessoas que fazem parte do mercado de telecomunicações, aprofundando temas relevantes do mercado. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é como que a gente faz para subsidiar, como que a gente faz para trazer informações relevantes para o regulador. A gente sabe que a Anatel tem que atuar em diferentes frentes, atua na frente da concorrência, na frente de espectro, tem que atuar nas questões relacionadas a direitos do consumidor, mas nem sempre a agência conta com todos os subsídios necessários, com os estudos necessários e números necessários para poder fazer melhor juízo daquelas questões que são colocadas na atividade regulatória. E existe uma tendência mundial, o Brasil não está fora dessa tendência, de justamente institutos independentes, institutos que possam agregar justamente esses estudos e essa inteligência, trazerem informações, trazerem dados, trazerem pesquisas que possam ajudar o regulador a construir melhor juízo. Uma das grandes novidades que a gente teve aí no ano de 2024 foi o lançamento do Instituto IP Digital, o Instituto de Pesquisas Econômicas para a Economia Digital, liderada pelo ex-presidente da Anatel, Leonardo Euler, ele que foi o fundador desse projeto, e ele trouxe para compor o time, para tocar o Instituto, ninguém menos do que Agostinho Linhares, o Agostinho que foi um dos mais importantes executivos da Anatel, um dos mais importantes reguladores atuando na Anatel, principalmente na linha de espectro, um profissional que tem uma vasta experiência nas questões internacionais. Ele, inclusive, esse ano vai ocupar a presidência do Radio Regulation Board, que é um dos escritórios da UIT dedicado justamente para essas questões de espectro. E aí é justamente com o Agostinho que a gente vai conversar no dia de hoje, trazendo ele aqui para o nosso palco. Agostinho, tudo bem? Obrigado pela presença. Olá, Samuel, tudo ótimo? Obrigado pelo convite. Tudo tranquilo, eu que te agradeço. Vamos conversar um pouco sobre essa trajetória do Instituto IP Digital, que eu acho que é uma trajetória interessante, como eu coloquei, né? Surge para ocupar um espaço que muitas vezes a Anatel tem deficiência, que é justamente na construção dessas análises, desses estudos de forma independente, para poder ter um pouco mais de subsídios para suas decisões regulatórias e também para entender o que está acontecendo no mercado. Como é que foi a história desse instituto e como é que você foi parar aí ao lado do Leonardo nesse projeto? Obrigado, Samuel. Obrigado pela pergunta. Bem, o Instituto de Pesquisa para a Economia Digital, o IP Digital, né, ele é um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, que foi planejado pelo Leonardo e que me convidou, né, quando eu estava no Ministério das Comunicações, para fazer parte do time e liderar esse projeto, que a intenção é justamente conectar todos os players em economia digital, ser um grande hub de negócios, né, com uma missão de contribuir na pesquisa, no desenvolvimento, inovação, né, com projetos tecnológicos, apoiando tanto o poder executivo, né, com políticas públicas, o poder legislativo, projetos de lei, dando uma fundamentação que pode ser utilizado também, né, pelo regulador, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Perfeito. Então, quer dizer, a ideia é, primeiro, ser um instituto voltado para a gestão pública, mas nada impede também que vocês atuem junto a empresas privadas, junto ao setor privado, para trazer um pouco mais de inteligência, um pouco mais de informação também para as empresas. Funciona nas duas frentes. Exatamente. Nós queremos adicionar valor à conectividade, né? O que a gente vê? O setor de telecomunicações, hoje, ele tem uma infraestrutura essencial para vários outros serviços. E esses outros serviços, no final das contas, a receita deles está crescendo muito mais do que a receita que está vindo do setor de telecomunicações. Então, a gente quer juntar esses esforços e agregar, né, no setor de telecomunicações essas novas possibilidades que estão surgindo, né, frente ao que a gente vê com a inteligência artificial, blockchain, né, segurança cibernética, vários temas que são de interesse nosso e que o setor de telecomunicações tem atuado e tem ampliado, né, a sua operação nessa linha.
Um dos primeiros pontos que vocês destacaram logo no lançamento do Instituto, que a gente acompanhou no ano passado, era justamente a questão da faixa de 6 GHz. Era uma faixa bastante controvertida, em que a Anatel já tinha uma decisão, já tinha uma posição tomada com relação à destinação dessa faixa, por conta, né, das mudanças no contexto de mercado, por algumas outras decisões regulatórias que acabaram acontecendo no mundo. A própria Anatel, no final da WRC de 2023, já tinha sinalizado que talvez mudasse o seu entendimento, acrescentou uma nota de rodapé ali, e vocês, quando lançaram o Instituto, fizeram justamente uma análise sobre quais seriam os benefícios econômicos de você ter essa faixa dedicada aos serviços não licenciados, no caso especificamente ao Wi-Fi 6, ou de ter essa faixa dividida com o IMT para a possibilidade de ser utilizada com o 5G, eventualmente no futuro com o 6G também. E aí, no final do ano passado, dia 31 de dezembro, a Anatel, até de uma maneira surpreendente, já tomou uma decisão, né, deu uma nova destinação para essa faixa no plano de distribuição de faixa de frequência. Eu pergunto se, primeiro, você acredita que o estudo de vocês já tem influenciado nessa decisão, mas como é que você viu essa decisão da Anatel de qualquer maneira? Bem, nós entendemos que o uso mais eficiente da faixa de 6 GHz é o uso compartilhado. No caso, o Wi-Fi 6E e o Wi-Fi 7 vão fazer uso da faixa, são tecnologias muito importantes, assim como o IMT 2020, né, conhecido como 5G, e essa faixa vai ser a porta de entrada do 6G também. Então, é importante você ter o uso por essas duas tecnologias, e nós acreditamos que a decisão da agência é uma decisão correta, né? Inclusive, além daqueles estudos que nós já tínhamos feito no ano passado, nós estamos fazendo estudos adicionais, né? Inclusive, nós fomos convidados pelo presidente Baigorre para fazer uma apresentação na próxima reunião do Comitê de Espectro e Óptica para apresentarmos esses estudos, os estudos em desenvolvimento, né? Onde nós estamos avaliando um relatório que foi desenvolvido por uma conceituada associação também, que foi utilizado como referência em 2020, quando ocorreu a decisão da agência. Posteriormente, esse relatório foi atualizado com novos números, novos valores, e nós estamos fazendo uma análise desse relatório, né, fazendo uma análise de sensibilidade, considerando outros artigos científicos que apresentam valores de referência alternativos, assim como medições em campo mostrando que mesmo a tecnologia Wi-Fi 5, quando a gente considera a sua evolução, a evolução dos roteadores, a evolução dos equipamentos dos usuários, consegue velocidades bem altas também, né? Não ficam estacionadas em 150 megabits por segundo, como sugere esse outro trabalho, né? Então, com isso, a gente está fazendo essa análise de sensibilidade para mostrar que, na realidade, o impacto econômico de ter toda a faixa é muito menor do que inicialmente tinha sido avaliado, e com isso, você fazer esse estudo e você considerar o uso particionado do espectro, vai ser muito mais interessante para o Brasil, porque a gente não deve avaliar o que é melhor para uma tecnologia ou para outra tecnologia. Evidentemente, se a gente pensar somente no Wi-Fi 6E, no Wi-Fi 7, é melhor ter toda a faixa. Mas o que é melhor para o Brasil? O que vai trazer maiores benefícios econômicos e sociais? Então, quando a gente faz essa avaliação, né, como nação, na nossa avaliação, em nossos estudos, tudo indica que efetivamente esse uso particionado, onde você vai ter o Wi-Fi 6E, que é uma tecnologia muito importante, e você vai ter o 5G, 6G utilizando parte dessa faixa também. Então, essa combinação vai ser a melhor solução para o Brasil. Ou seja, é uma questão de você conseguir fazer o cotejamento, você fazer a análise dos benefícios econômicos que você pode ter. Que imagino, você foi regulador, né? Claro, continua sendo regulador aí de sangue. Talvez seja o grande desafio hoje do regulador é conseguir entender, principalmente em questões de espectro, para onde as coisas vão e o que aquele espectro pode gerar de benefício para a sociedade, né? Imagino que seja uma conta bem complicada de você fazer quando vai definir um leilão de espectro, quando vai definir a destinação de uma faixa, quando vai definir a distribuição dos canais naquela faixa. Eu não sei como é que funciona esse trabalho, né? Você, na tua experiência, talvez você possa contar melhor para a gente. Sem dúvida. Esse é o grande desafio, que é fazer o uso mais eficiente possível do espectro de radiofrequências. Então, voltando no passado, lá em 2013, 2014, né, a grande questão da época era os 700 MHz.
teve uma licitação, né? Foi algo muito complexo, porque tivemos que alinhar tanto o regulador, quanto os radiodifusores, quanto o setor das móveis também, né? Governo federal, etc., todos com um interesse comum de disponibilizar a faixa de 700 MHz. E, posteriormente, sempre se considerou a faixa de 600 MHz como intocável. E a gente vê uma evolução também, né? E essa possibilidade, a agência já sinalizou o uso dos 600 MHz para a rede 5G no futuro também. Esperamos que essa outra faixa seja disponibilizada justamente porque você vê que, com o passar do tempo, o uso da faixa de radiofrequências se torna mais interessante para um ou para o outro serviço. Então, você tem que ter essa flexibilidade para avaliar, né, qual o uso mais importante e levar em conta também que mesmo as tecnologias, por exemplo, radiodifusão, nós temos aí há mais de 50 anos, né, bem mais até. E a televisão, né, ela foi em preto e branco, depois teve a cores, teve a TV digital, né, que também teve uma evolução muito grande, vai ter o desligamento dos canais analógicos nos municípios remanescentes ainda este ano, e a gente tem a TV 4.0, nós temos a TV 4K de ultra alta definição, que é a TV 3.0. E, para isso, a Anatel, inclusive, já disponibilizou nova faixa de radiofrequência também, para esse tipo de solução. Então, são coisas dinâmicas que vão ocorrendo e a gente não pode ficar, digamos, amarrado. Por isso que a LGT permite a revisão a qualquer momento da destinação do uso das faixas de radiofrequências, que é justamente porque o setor ele é muito dinâmico, né? É importante você dar uma previsibilidade, né? As decisões elas têm que ser técnicas e têm que ser justificadas, né? Com essa previsão do que vai acontecer. Mas, caso não ocorra o que tinha sido previsto, você tem que tomar uma atitude e fazer o uso mais eficiente do espectro. Então, lá em 2013, 2014, era impensável mexer nos 600 MHz, hoje já não é mais. A mesma coisa, em 2020 teve uma decisão para o Wi-Fi, a gente viu que a evolução foi muito baixa, né, até o momento, os equipamentos continuam sendo caros. Nesse estudo de referência, por exemplo, existia uma estimativa que 30% do tráfego Wi-Fi em 2024 iria trafegar pela rede em 6 GHz. Isso não ocorreu, os números que se tem é que é um número inferior a 1% que está trafegando na faixa de 6 GHz. Então, dadas essas informações adicionais que se teve, dado essa tendência de uso em outros países também, né, para o 6 GHz, então a gente vê que faz sentido, neste momento, considerar tanto 600 MHz quanto 6 GHz para futuras redes 5G, 6G e essas evoluções. Perfeito. E a gente deve ter outras faixas de frequência aí que, com o tempo, vão acabar sendo rediscutidas, né? Sempre em função aí desse interesse, do desenvolvimento das tecnologias e, obviamente, o desenvolvimento do mercado, que eu acho que é o mais importante. Queria trazer um outro ponto que está na pauta já, inclusive com um projeto de lei do deputado Vitor Lippe, que é a questão da desoneração dos serviços, ou do Fistel, para serviços machine-to-machine e IoT, né? Foi uma desoneração importante para o setor, mas que tem um prazo de validade. Esse ano ela se encerra, se não me engano, em dezembro desse ano, a desoneração que está prevista ali do Fistel, ela se encerra e o projeto do deputado Vitor Lippe é justamente conseguir renovar. Vocês, pelo que me consta, estão fazendo um estudo nessa área. Vocês conseguem já dimensionar qual foi a importância dessa política pública e qual seria a razão para uma prorrogação dessa desoneração, um alongamento dessa desoneração? Eu me lembro que o presidente da Anatel, Leonardo Euler, na ocasião, hoje fundador aí do Instituto, ele fez estudos na época sobre a desoneração de IoT, junto com outros colegas de vocês da Anatel. A gente até publicou um artigo sobre esse assunto na ocasião, assinado por ele. Imagino que a ideia, inclusive, parta muito desse trabalho original aí, acadêmico, que ele já tinha feito naquela ocasião, né? Não, exatamente. Esses projetos de lei, que posteriormente viram lei, alguns vieram de medida provisória e viraram lei, né, eles têm cláusula de vigência. Então, no caso do VSAT e IoT, né, que nós estamos avaliando essa questão da VSAT também. Tem VSAT também, né? Isso. Então, eles têm uma cláusula de vigência até o final deste ano. E o que nós queremos mostrar nos estudos que nós estamos desenvolvendo
é que o efeito que você tem dessa desoneração, e que no primeiro momento você pode pensar que está deixando de arrecadar algo, mas o efeito dessa desoneração, na realidade, ela mais do que compensa essa diferença, porque você vai ter o efeito multiplicador na economia de você ter uma base maior de usuários. E esses usuários geram novos serviços, novas aplicações, novos empregos, e essa cadeia, né, de eventos vai ter um impacto muito maior do que se você colocasse um valor, né, de uma tarifa bem ali, uma taxa, para você ter que permitir aquele serviço. Então, você vê, por exemplo, a questão do IoT, se você for na página da Anatel, os números de equipamentos IoT que estão na base da Anatel é um número crescente. E nós temos que avaliar ainda que nesse meio termo aí, tivemos o problema de Covid, né? E se não tivesse tido Covid, teria crescido muito mais esse quantitativo de estações IoT implantadas no Brasil. Então, como você precisa de escala, são equipamentos muito baratos, no momento que você tem uma taxa, né, você vai deixar de implantar uma grande quantidade de equipamentos, porque uma barreira de entrada para quem precisa instalar dezenas, centenas, às vezes milhares de sensores, de dispositivos, é o preço. Então, se você coloca essa barreira de entrada a mais no preço, né, então é um impeditivo, você vai ter uma base menor de usuários. Você, reduzindo essa barreira, você aumenta essa base e vai ter esse ganho de produtividade que vai se multiplicar, né, devido a essas interações, né, que ocorrem devido a esse ganho de produtividade, que você vai aumentar a base de clientes, né, e, enfim. Então, esse impacto vai mais do que compensar essa redução dessa arrecadação. Então, é isso que nesse estudo nós queremos mostrar, né, para contribuir nesse debate político que vai ocorrer, né, e esperamos efetivamente que o projeto de lei que já está aí de IoT, do deputado Vitor Lippe, venha a ser aprovado, porque efetivamente é muito importante para o Brasil, né? A gente vê nesses estudos vários outros países, eles têm nacionalmente políticas públicas de desoneração também, né? Lá na Europa, por exemplo, Japão, Coreia, todos têm algum tipo de política pública nesse sentido. Então, é muito importante para o Brasil manter essa desoneração. Está mudo. A análise de vocês é justamente uma análise que tem como propósito contextualizar o que aconteceu no mercado de IoT até esse momento e projetar, né, quais seriam os benefícios que essa política pública poderia trazer no caso dela ser continuada, né, dela ser prorrogada. Exatamente. É essa linha para mostrar esse efeito positivo na economia da desoneração que vai compensar, e na verdade mais do que compensar, essa desoneração, né? Porque é muito importante que esses projetos demonstrem que você está tirando de um lado, mas está ganhando do outro. Então, é isso que nós queremos contribuir nessa discussão que vai ter no Legislativo, né, apresentar também para o Executivo, né, justamente para dar esse apoio, porque o setor de telecomunicações precisa que essa desoneração seja mantida. Perfeito. Um outro tema que acho que tem um pouco a ver com isso, inclusive, né, é que vocês têm trabalhado muito, pelo menos na comunicação de vocês, falaram disso durante o lançamento, inclusive foi o objeto ali do painel, né, do debate que você moderou, que é o ambiente de redes privativas no Brasil. A gente tem visto um desenvolvimento bastante interessante desse mercado, agora, inclusive com as grandes operadoras abraçando a ideia de que é possível, sim, você desenvolver redes dedicadas a determinadas empresas e que sejam operadas ou pelas próprias empresas ou, eventualmente, pelas operadoras de telecomunicações, isso é indiferente, mas que as empresas ou o setor produtivo brasileiro possa fazer bom uso das tecnologias de conectividade. Como é que vocês estão atuando nessa frente de fomentar esse mercado de redes privativas? Eu sei que também é um tema que, pelo menos no caso do presidente Leonardo Euler, sempre foi muito caro. Ele, inclusive, trabalhou muito junto com a BDI no desenvolvimento desses conceitos. Como é que vocês, IP Digital, estão atuando nessa frente agora? Bem, algo que nós estamos evoluindo também, né? Mas o que é que nós temos no Brasil, por exemplo? Agrobios nós correspondendo a quase 30% do nosso PIB, né? E essa é uma das principais verticais
para as redes privativas, onde nós temos as operadoras prestando serviço, né, B2B, que é um novo mercado para eles, né, para acrescentar a receita do 5G, e nós temos também a possibilidade das próprias empresas terem a sua rede. As faixas de frequências que são utilizadas, né, digamos, de uma maneira mais aberta, são em uso secundário, né, que qualquer um pode solicitar pela rede privativa, normalmente tem restrições de potência. Quando é das grandes operadoras, que utilizam a própria faixa de frequência, não tem essas restrições. Então, você consegue colocar uma cobertura maior com menos estações. Então, tem prós e contras cada uma dessas aplicações, e a gente quer justamente conversar com todos, né, com os integradores de solução, que vão ter um papel essencial nesse mercado de redes privativas, que nós acreditamos que pode crescer muito ainda, e vai ser algo essencial, né, porque a rede privativa ela chegou para aumentar a competitividade das empresas. Né? Ninguém vai instalar algo, investir em algo que não vai melhorar a sua situação. E outros países têm investido muito, a gente vê esse avanço. Então, se a gente for avaliar, por exemplo, a rede privativa na área de minério, é essencial para o Brasil também, porque, por exemplo, quem compra mais minérios, né? Então, normalmente, por exemplo, a China. Quem é concorrente do Brasil nesse mercado? A gente tem lá os países da Oceania. Eles estão muito mais perto, né, da China do que o Brasil. Então, nós temos que ganhar em competitividade para reduzir os nossos valores, produzir mais com um número menor de insumos, né, para aumentar a nossa competitividade com outros países. Então, a rede privativa chega exatamente nesse momento, né, para trabalhar nessa linha de melhoria de produtividade, né, para aumentar a receita, e isso são diversas verticais. Eu dei um exemplo, agricultura, que é essencial, nós temos minérios, podemos ter outras empresas, né, o uso indoor, outdoor, então tem uma série de combinações possíveis, né, onde a gente vai ter o fornecedor do equipamento, os integradores, tem a questão do uso da radiofrequência, qual é a mais adequada, então é uma série de variáveis bem aí, onde a gente quer ser um ambiente, né, para ser esse hub de negócios, congregando todos esses players, né, para ser um facilitador e ajudar a expandir as redes privativas no Brasil. No seu entendimento, o gargalo para o desenvolvimento de rede privativa está onde? Está na falta de conhecimento sobre as nuances regulatórias, falta espectro para a rede privativa, é mais uma questão de você ter alguém que junte as pontas, que é o que vocês estão se propondo a fazer, falta de compreensão por parte do setor produtivo, do setor empresarial, sobre os benefícios que você pode ter em desenvolver uma rede privativa. O que é determinante hoje para que o Brasil possa avançar nesse ambiente? Bem, o investimento inicial não é algo baixo, então você tem que mostrar, né, que você tem esse investimento, CAPEX inicial, e isso vai gerar uma receita que vai compensar em um futuro. Então, eu entendo que é mais essa falta de compreensão, né, inclusive, quando a gente avalia essa questão no agrobusiness, a gente avalia que a evolução da rede privativa vai vir em ondas. Nesse primeiro momento, eles querem conectividade, eles querem conversar. E quando, digamos, a gente fazia apresentação, que eu estava no Ministério ou na Anatel, né, eram umas apresentações legais, mostrando inteligência artificial, drones na agricultura, então aquilo vai ser uma segunda ou terceira onda, né, das redes privativas dentro desse ambiente. Porque primeiro você tem que vencer essa barreira, mostrar que é importante, né, eles querem a conectividade neste momento, e posteriormente, quando você já estiver ali, você vai conseguir oferecer novos serviços, novas soluções, adicionando valor àquela conectividade inicial. Então, eu entendo que nesse primeiro momento existe essa barreira de entrada, que é você chegar e mostrar que vai ser vantajoso, né, você fazer aquele investimento inicial em rede privativa. Perfeito. Agostinho, teve um tema que eu acho que quando você ainda estava na Anatel, ou talvez depois na sua passagem pelo Ministério das Comunicações, eu sei que você trabalhou muito, e que é um tema cada vez mais relevante e tende a ser ainda mais com o desenvolvimento das novas tecnologias. Estou falando da questão de sustentabilidade espacial, é um tema que hoje está na ordem do dia do setor de satélites como um todo. A gente está vendo novas constelações sendo anunciadas a cada
cada mês uma nova constelação inclusive autorizada a operar no Brasil, e o Brasil me parece que tem algumas deficiências do ponto de vista de como lidar com esse problema, considerando, né, o nosso protagonismo internacional, mas ao mesmo tempo a gente não ter as empresas baseadas no Brasil, fica um pouco mais difícil de você conseguir determinar qual é o rumo daquilo que está sendo feito pelo setor empresarial. Como é que vocês estão trabalhando essa frente? Você tem algum estudo, alguma análise que está sendo encaminhada nesse sentido também? Esse é outro tema que a gente tem um grande interesse, porque a grande questão é você garantir que as nossas futuras gerações continuem tendo acesso ao espaço. Então, quando você cuidava de... Só um parênteses. Quando você cuidava de espectro na Anatel, você cuidava de órbita também? Órbita também era um negócio que passava... Espectro, órbita e radiodifusão. Então, pegava toda a confusão. Toda a confusão, Exatamente. Então, o regulamento de radiocomunicações ele é constantemente atualizado, mas o que está vigente ainda é muito baseado em uma época onde a gente pensava, digamos, se tivesse uma grande constelação, era uma constelação de 60 satélites, já era algo enorme. Então, está sendo atualizado justamente para este novo modelo que está surgindo, né? Só que a tecnologia, evidentemente, avança muito mais rápido do que a regulamentação. Isso acontece em todos os países, internacionalmente na OIT, e aqui no Brasil não é diferente também. Então, lá no OIT se discute muito isso, né, sobre a sustentabilidade espacial, onde você tem que atualizar uma série de regras e criar novas regras também, né, onde, no escopo do trabalho da União Internacional de Telecomunicações, você está preocupado com o compartilhamento da órbita, né, mas principalmente com a questão de espectro e radiofrequência, para que ocorra uma coordenação entre esses diversos serviços. Então, estamos, digamos, muito acostumados a fazer coordenação de satélites geoestacionários. Um satélite com um satélite normalmente. Agora, quando você precisa coordenar milhares de satélites com milhares de satélites, é tudo muito complexo. Então, você tem que garantir que esses satélites eles venham operar e que operem com uma garantia, né, não apenas no uso da radiofrequência, mas que eles troquem informações entre eles para que não ocorra um risco de colisão entre esses satélites. Esse é o maior risco que poderia ocorrer, né? Então, é necessário essa atualização, tem que ter essa facilitação dessa troca de informações. Por isso que, de um lado, a gente tem, quando falamos internacionalmente, né, a OIT cuidando de espectro órbita, do outro lado, o COPUS, que pertence ao NUSA, que é uma outra agência da ONU, né, cuidando do objeto espacial em si. Então, são diferentes frentes de trabalho, né, mas é algo que nós estamos vendo ocorrer, né? Então, para mim, a sustentabilidade espacial não é impedir essa evolução, mas sim que essa evolução ocorra de uma maneira ordenada e que garanta que outras redes de satélites que venham a operar consigam ter acesso ao espaço, né? Tanto na questão do uso do espectro da órbita, quanto que tenha uma padronização de troca de informações entre esses satélites para garantir a operação de todos. É comum a gente ver, às vezes, um mapa, né? E nesse mapa tem, digamos assim, uma rede de 1000 satélites bem ali. E é um mapa totalmente fora de proporção, a gente não vê mais espaço, não vê o planeta Terra, vê somente aquele mundo rodeado pelos satélites, mas fora de proporção. Mas hoje, por exemplo, existem mais barcos em operação, né, nos oceanos do que satélites. Mas também os barcos não estão a 27 mil km por hora. Então, tem esses dois lados bem aí. O barco não cai na cabeça de ninguém, né? Exatamente. Então, por isso que nós estamos aí querendo desenvolver trabalhos, conversar, né, ser um ambiente também de discussão, de evolução de conceitos, né, justamente para mostrar que a solução não é impedir, né, mas a solução é como garantir essa operação em longo prazo e que seja segura e que traga benefícios para toda a sociedade. Você está, né, atuando na linha de frente ali junto ao UIT nessas questões, e
você, obviamente, consegue fazer uma avaliação boa com relação ao papel, à importância que o Brasil tem nesse debate todo. A minha impressão é que o Brasil sempre foi muito respeitado, né, e tem uma grande reputação na área de regulação no setor de satélites, quando a gente está falando dessa regulação global. Inclusive, algumas das recomendações da última WRC partiram da delegação brasileira, importantes aí, decisões. Como é que você está vendo a atuação hoje do Brasil nessa frente? O Brasil é extremamente respeitado. Na última plenipotenciária e na Conferência Mundial de Radiocomunicações, o Brasil apresentou propostas relacionadas a esse tema, né, de sustentabilidade espacial. Na Assembleia de Radiocomunicações também. Temos uma colega brasileira que está liderando o grupo de trabalho, que está desenvolvendo um relatório sobre esse tema, atualizando uma recomendação, na realidade. Então, acho que o Brasil está muito bem representado pela Anatel, que tem feito um trabalho sensacional. E, como você falou, o Brasil sempre foi muito respeitado. Não é de agora, né? Por exemplo, nos anos 90, nós tivemos o primeiro brasileiro presidente do Radio Regulations Board, né? O doutor e meu amigo o Albert Nais. Eu sou o segundo brasileiro, né, como presidente do Radio Regulations Board. E acho que isso é uma sinalização desse trabalho que começou lá atrás, né, há muito tempo. Teve uma evolução, teve altos e baixos, até devido a essa questão também do orçamento da Anatel, né, que teve períodos bem complicados. Agora está numa situação um pouco melhor. Mas eu acho que esse trabalho mostra que o Brasil tem muito a apresentar para outros países, né, do que está fazendo, do que imagina, para influenciar o resultado. E não apenas participar desses eventos internacionais para trazer o que é decidido lá para cá, mas fazer o contrário, influenciar o resultado final. É isso, tem que ser protagonista, né? O grande desafio é conseguir ser protagonista. Agostinho, a gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo. Te deixo aí a palavra para você falar um pouco sobre os futuros planos de vocês, o que vocês têm em mente aí para esse ano de 2025. Obrigado, Samuel. Bem, o Instituto ele espera se consolidar neste ano, né? A gente começou no segundo semestre do ano passado. Queremos fazer alguns workshops, workshops sobre atratividade de data center, sobre sustentabilidade espacial. Queremos ter novos associados, estamos conversando com outras empresas e a gente quer conversar com diversos atores, né? Queremos ser esse ambiente, né, onde você possa apresentar uma proposta, possa desenvolver soluções, né, que tenha esses integradores para juntar as diversas pontas, e a gente quer ser exatamente esse hub, né? Além disso, continuar com digamos assim, o nosso propósito de desenvolver ciência e tecnologia. Estamos conversando com algumas universidades, a Universidade Federal do Pará, a Universidade de Brasília, né, para fazer projetos em conjunto. Então, a gente quer que nesse ano de 2025 a gente se consolide no mercado, amplie o número de associados, né, entenda essas demandas e consiga desenvolver soluções, propor soluções. Legal, meu caro. Bom, você sabe que aqui você pode contar com a Teletime para dar divulgação para o trabalho de vocês. Informação é aquilo que faz diferença, então estamos aí abertos para contribuir com que esse hub seja cada vez mais relevante para o mercado. Obrigado mais uma vez, Agostinho, pela sua presença, pela sua participação aqui nesse nosso bate-papo. Obrigado, Samuel. Vamos juntos. Ficamos por aqui, então. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Encerramos mais um Teletime em Destaque e voltamos em breve com um outro programa, com um bate-papo com alguém importante, relevante, com pessoas interessantes do mercado de telecomunicações. Até mais, pessoal. Obrigado.